Vamos pensar sobre o conjunto universo e o conjunto solução. Gente, entenda conjunto universo como todas as possibilidades que a gente tem para uma resposta, certo? Vou te dar um exemplo bem prático. Quais são as 4 estações do ano? Nós temos inverno, verão, outono e primavera. Então, o nosso conjunto universo seriam todas as estações do ano. Agora, se eu te perguntasse, qual das estações do ano começa com a letra P? Aí você me responderia primavera. Então, aqui é bem claro. Quem são as possibilidades? Outono, inverno, primavera, verão. São as 4 possibilidades conjunto universo. A solução é aquela ou aquelas que fazem parte do nosso conjunto universo que respondem à minha pergunta. Ou seja, as possibilidades que respondem aí o questionamento. Entendeu o que é conjunto universo e conjunto solução, que também pode ser chamado de conjunto verdade? Vou te dar vários exemplos, então peraí. Olha só, conjunto universo, nós vamos trabalhar aqui com números naturais, inteiros, racionais. Então lembra que número natural são todos os números positivos, incluindo zero. Então 0, 1, 2, 3 até o infinito. Os números inteiros, positivos e negativos, incluindo zero. E os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração. Então como que a gente vai indicar esse conjunto universo? Nós vamos indicar o conjunto universo pode ser os naturais, o conjunto universo pode ser os inteiros, pode ser os racionais. Aonde vai aparecer isso? Vai aparecer no problema, aonde vai te dizer, olha, trabalhe aqui nesse problema com os naturais, ou trabalhe nesse problema com os números inteiros e assim por diante. O que importa é a gente pensar, peraí, mas para cada questão, eu vou ter um conjunto em que eu vou trabalhar de números. Se naquela questão me diz que eu tenho que trabalhar com os números naturais, eu não posso deixar aparecer lá, ou se aparecer lá um número racional, peraí, vai ter que pensar, esse número racional também é natural, não é natural? O que acontece com ele? A gente vai ver vários exemplos. Agora, o conjunto solução, a gente tem o seguinte, pense na nossa desigualdade, na nossa inequação, x é maior ou igual que 3, sendo o conjunto universo os números naturais. Eu quero todos os números que são maiores ou iguais a 3. Maior ou igual a 3, a gente tem aí x, ele pode ser, vamos colocar valores para x aqui, uma solução, ele pode ser 3, ele pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7. Eu tenho vários valores que são maiores ou iguais a 3. Mas tem que ter uma maneira mais fácil de a gente resolver de escrever essa solução. Então, eu poderia escrever aqui a solução. Ele pode ser 3, ele pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, infinitamente. Eu tenho vários valores para esse nosso x. Existe uma maneira geral de se apresentar, então, essa solução, para não precisar ficar escrevendo todos esses valores apresentados. Então, a gente escreve da seguinte maneira. A solução desta inequação é x. Ele pertence a qual conjunto? Pertence ao conjunto dos números naturais. Tá, mas o que acontece com esse x? Esse x, ele tem que ser maior ou igual que 3. Exatamente o 3, o 4, o 5, o 6. É uma maneira genérica, é uma maneira geral de se representar as soluções dessa inequação para o determinado conjunto que então foi solicitado na nossa questão. Então pense assim, o que significa essa simbologia? Eu tenho um x, esse x pertence ao conjunto dos naturais? Tal que esse x, o que acontece com ele? Ele deve ser maior ou igual que 3. Todo x, todo valor que for maior ou igual que 3, resolve esta nossa inequação. E aí você lembra que quando a gente trabalha com as inequações, nós falávamos no vídeo anterior sobre a questão dos princípios, aí o aditivo e o multiplicativo. Mas onde a gente vai usar isso? Pense na nossa inequação x mais 3 maior ou igual que 4. Então, eu quero um número que somado com 3 seja maior ou igual do que 4.
Pense comigo isso para o conjunto dos números inteiros. Então, estamos trabalhando com os números inteiros. Eu preciso resolver essa inequação e, ao resolver essa inequação, eu preciso deixar o x isolado. Por que ele precisa ficar isolado? Justamente porque eu preciso achar o valor dessa incógnita. Então, quem está me atrapalhando aqui é esse positivo 3. Para que ele possa me deixar resolver essa equação, se a gente acrescentar o menos 3 aqui desse lado, o menos 3 deste lado, a gente está usando o princípio de equivalência aditivo. Eu estou acrescentando alguém de ambos os lados da minha inequação para tentar resolvê-la. O mais 3 com o menos 3, a gente vai eliminar. Quando a gente eliminou, virou 0, sobrou aqui x maior ou igual que 4 menos 3, 1. Lembra que o princípio aditivo, ele garante que a gente tenha, então, aqui uma continuidade, um mesmo sentido, certo? Da nossa inequação, ele continua sendo verdadeiro. Então, a gente resolveu esta inequação e encontrou que qualquer valor que for maior ou igual a 1, vai resolver a inequação principal. Por quê? Se a gente tiver 1 mais 3, 4. Ok, deu certo. 4 é igual a 4, então vale a minha igualdade. Se eu colocar 2 mais 3, 5. 5 é maior do que 4, então vale nessa inequação também. Então, eu poderia escrever aqui a solução de duas maneiras diferentes. Nós poderíamos ter aí o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Como nós poderíamos escrever essa solução de maneira geral, utilizando a nossa forma geral. Essa solução, então, pode ser apresentada também como esse x, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Foi o conjunto fornecido para a gente aqui. Tal que, o que acontece com esse x? Esse x, ele é maior ou igual a 1. E aí, a gente tem todos os valores que foram apresentados para a gente. Nós vamos utilizar, para resolver essas inequações, tanto o princípio aditivo como o multiplicativo. Nós vamos ver vários exemplos nos próximos vídeos de como resolver, exemplos de aplicação realmente. Aqui, você deve ter concluído o seguinte: o que é o conjunto universo? São todas as possibilidades de resolução, ou seja, eu estou trabalhando em qual conjunto numérico? Nos naturais, inteiros, racionais? O que está acontecendo para analisar essa solução, certo? Ainda, o que é o conjunto solução? Dentre todas as possibilidades, apenas algumas vão ser verdadeiras para aquela minha inequação. Estas soluções são o nosso conjunto solução, são as nossas raízes aí que fazem desta inequação verdadeira. Ok? E aqui eu queria que você destacasse também a questão da diferença. Qual é a diferença entre uma equação e uma inequação? Você já deve ter percebido. Uma equação, ela possui apenas uma solução, certo? É aquela solução, quando a gente fala, é claro, de uma equação do primeiro grau. Ela vai ter uma solução, eu tenho um valor de x. Já a inequação não, eu tenho um conjunto de soluções, eu tenho um conjunto de valores de x. É por isso a necessidade de se escrever esse conjunto de solução em uma forma geral, uma forma mais rápida, mais apresentável, de maneira simbólica, então. Certo? Vamos para o próximo vídeo para a gente aplicar tudo isso. Eu espero aí que você esteja anotando, acompanhe, reassista o vídeo para ver se realmente conseguiu entender essa parte do nosso conteúdo. E não esqueça que ao final de cada conteúdo, você vai receber um mega simulado na plataforma EBTest, que traz, além de vários exercícios, um vídeo gabarito explicativo em cada alternativa, que é para você sair sem dúvida nenhuma e conseguir se preparar muito bem com as nossas videoaulas e muitos exercícios na sua prova de Enem, para a sua prova de vestibular, para o seu colégio. E você só larga pra gente um likezinho aí, dá uma compartilhada nos nossos vídeos e conta pra todo mundo que aqui você estuda com videoaulas e resolve exercícios com vídeo gabarito e tudo mais. E nós vamos lá para likezinho, like.
Então perceba, nós temos 3x mais 2 maior do que 3. Nossa inequação,